25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e também o Dia Nacional de Teresa de Benguela, símbolo de resistência contra a escravização. A data celebra conquistas e reforça a urgência de justiça social. Será que as iniciativas públicas e privadas têm atuado para romper com as desigualdades históricas que marcam a trajetória de mulheres negras? Começa agora mais um programa Negros em Foco. O Negros em Foco de hoje celebra o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, com vozes e trajetórias que transformam o presente, revisitam o passado e desenham um futuro de mais igualdade. Para enriquecer nosso bate-papo, eu recebo a Luana Genot, que é fundadora e diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E também com ela, Edinalva Moura, diretora executiva do Instituto Social Espaço Negro. Seja bem-vinda, Edinalva. Obrigada, prazer. Alegria tê-las aqui no nosso programa Negros em Foco. Mais precisamente, Negras em Foco. Negras em Foco. Em foco, Excelente. lindas, maravilhosas, lindo, celebrando esse dia tão especial. E as mulheres negras estão em todos os lugares. E celebrar esse dia, celebrar essa trajetória, também é um momento de fazer uma reflexão, né, de onde estamos, para onde vamos e por que ainda tem tantos problemas que nos limitam. Eu acho que, obviamente, a gente tem muitos problemas, né, Edinalva, mas eu acho que a gente tem tantas potências. Eu acho que temos tantas histórias a celebrar também. E eu vivo pela celebração. É uma escolha. Sim. E eu acho que, especialmente quando a gente está falando de mulheres negras, né, Edinalva, que minha parceira, estamos aqui, é essa força aqui que faz a gente fluir, né, diante de tantas barreiras estruturais. O fato da gente se celebrar, celebro aqui a trajetória da Edinalva, tão potente, tão, né, semeando tantas coisas em tantas instituições diferentes, eu aqui à frente do IDBR. E a sua trajetória, em grande medida, né, é abrir esses espaços, é diminuir essas distâncias e é aproximar essas pessoas. Como é que a sua trajetória em grande medida, né, esse desvelamento da mulher negra sul-americana? Eu gosto sempre de pensar na mulher negra com suas multiplicidades, né? Então, olhando para a multiplicidade, eu começo a minha trajetória trabalhando com crianças, porque eu entendo que a autoestima precisa ser valorizada desde então, e olhar para a mulher negra, principalmente que já está no mercado de trabalho. Tá. Porque quando nós olhamos para as mulheres em diferentes regiões, a nossa mulher negra ainda é uma minoria nas posições de poder. Tá. Se nós pensarmos possibilidades no mercado de trabalho, a nossa carreira ela demora para decolar. Então, eu tenho investido através da minha história, né? Eu sou uma mulher negra, venho da periferia, acessei o mercado corporativo, depois migrei para as organizações sociais. E eu considero que eu faço pontes. Então, trabalhar liderança é o meu foco. Empoderamento feminino e para que elas estejam onde quiserem, mas conscientes dos desafios que vão ser enfrentados. Porque às vezes a gente quer romantizar e não dá. Não é bem assim, né? Luana, como é que o IDBR, então, auxilia? Como é que o IDBR se constitui para ser, então, essa ponte de sustentação para essas mulheres negras que precisam superar todos esses problemas que a Edinalva está enumerando? Exatamente. Bom, como fundadora do Instituto Identidade do Brasil, que no ano que vem faz 10 anos, eu costumo dizer que o meu papel, que também se reproduz com o papel do Instituto, é de levar cores e inclusão para as mesas de decisão. Tá. Cores eu acho muito óbvio, né? Mas nem parece. Cores no sentido também amplo, Sim, né? Lógico. No sentido de trazer nuances para as tomadas de decisão, mais tomadores de decisão negros, indígenas, que não são exatamente levados em consideração nas tomadas de decisão, nas empresas, nas escolas, nos governos, e que a gente possa, de fato, trazer essas vozes, esses repertórios que, no fim do dia, trazem para a tomada de decisão muito mais riqueza,
muito mais repertório e muito mais possibilidades, e todo mundo ganha com isso. O principal legado do IDBR ao longo desses anos tem sido fazer com que as empresas coloquem a mão no bolso e também deem mais atenção para a questão racial como algo estratégico e não só como algo anexo ou que é só particular para o Dia da Consciência Negra ou só para a população negra, que embora seja a maioria, são ainda minorizados nos espaços de poder. Olha, reconhecida por seu trabalho em liderança feminina negra e inclusão, Ana Minuto tem impulsionado a carreira de muitas mulheres negras. Vamos conhecer um pouco dessa atuação e ouvir empreendedoras que tiveram suas trajetórias transformadas a partir desse encontro. A Ana Minuto, para mim, ela representa um divisor de águas na minha vida, não só profissional, mas também na minha vida pessoal. Então, eu assisti uma palestra da Ana na Feira Preta e falei, eu preciso contratar essa mulher, porque essa mulher vai me ajudar dentro do que eu desejo, que é crescer quanto empresa. Eu comecei a minha carreira com movimentos sociais e hoje sou CEO da Minuto Consultoria, que trabalha com desenvolvimento humano para mulheres negras e grupos subrepresentados. Meu objetivo é auxiliar as pessoas a encontrar e entender o seu potencial enquanto ser humano, que foi apagado durante a história, para que elas possam brilhar aonde elas quiserem. Enquanto mulher, isso vai diminuindo o nosso potencial enquanto ser humano, enquanto pessoas que podem entregar o seu melhor. Então, no primeiro momento, a gente entende quem é essa mulher, o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são as habilidades, quais são as competências, quais são os sonhos que essa mulher tem, porque muitas vezes é cerceado o nosso direito a sonhar. Então, através desse primeiro desenho, a gente vai desenvolver um plano onde ela tem como objetivo executar esse plano e, a partir daí, ter bons resultados. A Ana me ensinou a me determinar a partir do lugar que eu quero chegar, aonde eu quero alcançar, né? Eu quero o topo, então como que você vai fazer para chegar até o topo? E principalmente a sair da inércia. É ver essa evolução da vida das pessoas. Então, como elas chegam, o que elas gostam, quais são as preferências. E a melhor coisa para mim é elas entenderem e dizer não para muita coisa e conseguirem avançar na vida profissional, espiritual, material, intelectual, porque nós somos só pessoas profissionais. Nós somos mães, somos filhas, somos irmãs, e conseguir separar esses papéis e dizer não muitas vezes nessas relações muda tudo na nossa vida. E foi justamente nisso que eu encontrei com a Ana. Quando eu encontrei com a Ana, eu pude me olhar, pude me enxergar, e eu percebi que muitas dores que eu não tinha parado para pensar estavam ali dentro e que hoje, de certa forma, me deixavam paradas, não faziam com que eu evoluísse ou que eu não enxergasse, como que eu não quisesse enxergar. Porque o técnico é diferente, o técnico alguém te ensina, é uma habilidade, depende muito de você. Eu a conheci dentro das comunidades negras de tecnologia, participo até hoje dos workshops com ela, e é assim, ela te traz para liderança, para a mulher negra, principalmente dentro da tecnologia, onde a gente precisa ter não digo só uma resiliência, mas a gente precisa de um jogo de cintura muito forte. Então, eu só sou a Aline Shermola com a potência que eu sou e exerço, porque em algum momento a Ana Minuto entrou na minha vida. Isso para mim é muito sério. Também com um sorrisão desse, essa simpatia. São sorrisos, braços cruzados, maravilhosa. Agora, Edinalva, da inércia ao topo, né? Tem muitos desafios no caminho. Como é que a mentoria, como é que esse apoio, esse suporte pode se constituir numa ferramenta potente, né, para fazer essa inclusão e para fazer esse desvelamento? Da inércia ao topo. A mentoria eu considero que é fundamental. Primeiro que a mentoria, olhando para nós mulheres negras, é a possibilidade de você também ter uma escuta ativa, que muitas vezes nós estamos neste lugar de escutar o outro, mas também requer esse espaço seguro de troca. Então a mentoria vai trabalhar primeiro a sua autoestima, vai trabalhar a sua comunicação e a sua marca,
e vai estimular o sonho, mas com proposição. Você faz um desenho, você mapeia possibilidades, pensando numa cultura organizacional, no lugar que você quer chegar, com o pé no chão, fazendo também um planejamento financeiro. Porque não dá para você pensar em fazer um grande movimento se você não colocar à mesa a necessidade de rever alguns processos, né, de educação financeira e, a partir daí, buscar novas ferramentas e novas competências, porque a mentoria também te ajuda nessa direção. Muito bem. Luana, da Inércia ao topo, tem perigos, tem desafios e tem um ditado que diz que se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Exatamente. Se você quiser ir longe, né, você vai em grupo. Exato. Ou seja, a rede, não é? Essa reunião das mulheres dentro de grupos, dentro de instituições, e onde esse aprendizado pode ser trocado, pode servir como ferramenta de fortalecimento, de robustecimento, é uma dimensão importante para esse sucesso que a Edinalva está dizendo. Né? Com certeza. No IDBR, a gente já há alguns anos desenvolve um programa de liderança chamado Liderança e Sim. Tudo que a gente faz tem o sim no nome porque a gente acredita que mais do que dizer não ao racismo, a gente diz sim à igualdade racial. E essa mudança do não para o sim, ela é algo que a gente também precisa introjetar. A gente, obviamente, lida com tantas barreiras estruturais e isso, né, faz a gente, obviamente, ter muito contato com o não. O não, ele faz parte da humanidade, mas especialmente quando você faz parte de um grupo subrepresentado, ele é muito frequente, muito mais, né? Pelo menos é essa a nossa experiência e a forma como a gente experiencia a sociedade. O letramento racial, ele serve para colocar na gente uma lente para que você consiga melhor navegar nas estruturas. Porque muitas vezes não é porque você é negro, não é porque você é mulher que você sabe dar nome àquilo que você passa. Tá. Então a gente agrega um conhecimento técnico, que também tem a ver com lentes sobre questões de finanças ou sobre questões até psicossociais, mas também o letramento, para te ajudar a dar nome às estruturas e não paralisar. E aí a questão da inércia. Quando você dá nome às estruturas, você aprende a não ficar só inerte, mas você aprende a navegar nessas estruturas e se conectar com quem te valoriza. Da inércia ao topo, é preciso aprender a navegar. E para navegar, a gente precisa ter essa disposição para o aprendizado, mas se tiver uma mentoria, a gente chega mais longe e mais rápido. Não sai daí, porque o programa Negros em Foco vai fazer um breve intervalo, mas nós voltamos já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. E o debate de hoje é sobre o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E para falar sobre a relevância da data, eu recebo a Luana Genot, que é fundadora e diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil, e a Edinalva Moura, que é diretora executiva do Instituto Social Espaço Negro. Né? Outra vez, muitíssimo obrigado pelas gentilezas das presenças. Super agradeço. Estou super feliz de poder recebê-las, conversar com cada uma de vocês. Temos um dado importante. Né? Em 2023, mulheres negras de 18 a 29 anos tiveram uma taxa de desemprego 3 vezes maior que a dos homens brancos. Além disso, dedicaram cerca de 2 vezes mais tempo aos afazeres domésticos. Essas informações foram divulgadas pela ação educativa do relatório Mude com Elas. Pois é. Edinalva, nós estamos dizendo que apesar das celebrações que são indispensáveis, mas temos problemas e problemas estruturais e problemas que, ao mesmo tempo, as tecnologias, as mudanças políticas não deram conta de produzir as melhores soluções. O que fazer? Olha, a gente tem bastante coisa para fazer. Primeiro, a gente tem que investir em educação cada vez mais. Né? Acho que eu tenho dito que a educação transforma e precisa mesmo transformar. E o segundo é dialogar com as mulheres para pensarem sempre nas profissões. Eu falo que a gente pode usar profissões que muitas vezes dizem que não é para a gente. Nós precisamos educar homens e mulheres da mesma forma, que os homens entendam que os afazeres domésticos também são de responsabilidade deles. Então a gente precisa que as mulheres se empoderem dessa discussão
e que os homens também sejam parceiros diferenciados no dia a dia dos afazeres domésticos e dos cuidados dos filhos também. Muito bem. O Instituto Maria Mercês, fundada por mulheres negras que transformam realidades, oferece a crianças e adolescentes atividades esportivas, profissionais e artísticas em espaços de acolhimento e inclusão. Nossa equipe conversou com as idealizadoras do projeto. Vamos conferir. Hoje eu sou uma empreendedora no terceiro setor. Sou cofundadora do Instituto Maria Mercês e empreendo no terceiro setor. E dentro do Instituto, nós temos também o trabalho com os adolescentes e jovens. O projeto Jovens Conectados, que é o nosso projeto que está indo para o 4º ano, que forma adolescentes no universo digital, né, em mídias sociais, audiovisual e informática. Temos também o projeto Maria Maria, que é um projeto que tem as oficinas de beleza, com alongamento de unha, design de sobrancelha e maquiagem. E o Maria Culinária, que trabalha na área da culinária, formando essas mulheres. Então, estrategicamente, nós elegemos estar aqui para poder trazer esse jovem para cá. E esse jovem, na sua grande maioria, o percentual hoje aqui atendido na instituição é acima de 60% de jovens pardos e negros. E é muito importante, porque eles também têm a oportunidade de estar dentro de uma instituição dirigida por mulheres negras. E referências são muito importantes, né? O que me atraiu foi a tratativa dela, da Noemi, da Miriam, com os alunos. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei encantado. Falei, não é normal isso. A forma que elas tratavam os jovens, como se fossem filhos mesmo, abraçando. Eu dou aula aqui de marketing e mídias sociais para os alunos. A gente busca interagir, né, com os alunos para que eles possam estar envolvidos com as redes sociais, com a tecnologia atualmente, porque é algo que vem crescendo muito, né? Então o nosso foco é que eles estejam realmente conectados. Eu tive acesso à câmera, aprendi a mexer mais no enquadramento dela também, aprendi a mexer mais na iluminação e tal, aprendi a mexer mais nas configurações em si do celular, mais o padrão, que antigamente eu não sabia, né? A gente atende todos os tipos de pele, a gente ensina elas a fazerem todos os tipos de pele, inclusive a negra também, né? Então isso é muito importante para elas entrarem realmente conseguirem realmente trabalhar no mercado de trabalho como maquiadora. Isso, pode fumar bastante. Ser uma mulher negra à frente de uma instituição no terceiro setor também é assumir a responsabilidade de que a sua voz, a sua imagem e a sua história é capaz de transformar a vida de outras crianças e adolescentes. A minha mensagem para a mulher negra na sociedade brasileira é: não se limite aonde você está. Acredita que você pode ser muito mais e ocupar muitos outros espaços. Não se envergonhe de quem você é. Não se envergonhe do que você faz e nem de dizer o que você faz, mas sempre busque conhecimento. A educação é o que vai te levar a outros espaços. Muito bonito, né? O Edinalva, nós temos aquela máxima, né, que diz que quando uma mulher negra se levanta, ela movimenta todo o seu ecossistema. Como é que você vê uma ação dessa natureza e como é que você imagina que ações dessa natureza possam produzir esse impacto, essa transformação no entorno das mulheres negras brasileiras, sul-americanas e caribenhas? Eu acredito essencialmente neste tipo de iniciativa, é um pouco do que eu faço no Instituto Social Espaço Negro, porque através dessas iniciativas você leva cultura, você leva esporte, você leva lazer, mas você leva também uma rede para atuar com diretamente o público-alvo, mas você acaba atingindo as famílias e a comunidade como um todo. Hoje eu tenho o projeto Tecendo Amanhã na região do Sapopemba, que tem este olhar. Penso sempre nos coletivos, né? Então, aqui vocês trouxeram uma instituição. Os coletivos, eles cumprem esse papel. Eu e a Luana, nós nos olhamos aqui, a gente troca sorrisos, é isso que eu falo, que uma mulher negra, quando encontra a outra, troca um sorriso para dizer, reforçar que você está no caminho certo. E estando neste caminho, precisa buscar sempre atuar como impacto. Eu tenho dito que tem que ser menos assistência, mais impacto, para dialogar com as empresas e o poder público,
para que a transformação ela seja efetivamente impactante para toda a sociedade. Que para que elas, de fato, possam investir lá na ponta, lá na instituição, Maria Mercedes ou outras, é preciso ter alguém ali questionando a forma como essa empresa usa o seu investimento social privado. Porque se depender só daquele corpo homogêneo de pessoas pensando, muitas vezes esse tipo de investimento ele não chega nessa ponta, nessa empreendedora negra, nesse instituto. E é aí que, para a gente, é interessante agir porque existe um vácuo, uma lacuna de provocar esses tomadores de decisão a serem mais intencionais na conversão desse investimento. A mesma coisa para o governo federal. Sim, até porque o governo tem empresas, né? O governo tem empresas e pode justamente colocar ali regras muito nítidas sobre como os investimentos sociais privados das empresas mistas ou outras são direcionados. E para que haja intencionalidade, é preciso que nós estejamos nessas mesas de tomada de decisão e que a gente faça uma incidência sobre o governo de, olha, esse dinheiro aqui, ele também precisa chegar para essa ponta. E exatamente nesse mecanismo de tomada de decisão é que faltam tomadores de decisão letrados, faltam tomadores de decisão negros, indígenas, sentados nessas mesas para que esse dinheiro seja melhor distribuído, porque o recurso tem. E se a gente pode se sentar com o governo, né, no nosso papel como conselheiros do governo, a gente provoca o governo a olhar mais intencionalmente e destinar mais verba para esse tipo de instituição. Eu acho que essa é a beleza do que a gente faz. Inclusive para mulheres negras, porque eu estou aqui nas minhas mãos com esse livro fantástico. Mulheres Negras no Conselho. E aqui vem duas questões já de imediato que nos chamam a atenção, Edinalva. Nós estamos dizendo dessa necessidade da valorização da diversidade, dessa pluralidade no espaço corporativo, como todo, público e privado. E quando a gente recota para mulheres negras nos conselhos, é uma terra arrasada. É uma terra que como é não que a gente tem as põe mulheres negras. negras nos conselhos das grandes empresas públicas e privadas do nosso país? Esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há bastante tempo. Então, na Conselheira 101, é mais um dos coletivos, né, Luana? Mais um dos coletivos que pulsa para a transformação. Eu sou uma das coautoras no livro e quando nós idealizamos foi pensando em mostrar para a sociedade que tem mulheres prontas para acessarem as mesas de conselho. Porque é muito comum, né, Luana, a gente ouvir aí uma história de que assim, não existe. Então, poder ter uma mulher negra numa mesa de conselho, seja público ou privado, é urgente. Direito à vida. A luta desde o primeiro respiro. Exatamente. De Edinalva Moura. Esse eu vou ler. Esse foi o título, trazendo a minha história de superação, de resiliência, nós falamos aqui, mas para dizer que nós mulheres precisamos ser ouvidas. Então, mulheres em mesas de conselho, nós também cuidamos da formação, que às vezes as pessoas trazem, olha, nós buscamos uma formação no IDBR, nós buscamos uma formação na UCLA, na Califórnia. Então, assim, nós temos todos os requisitos, porque muitas vezes não ter a pessoa negra, a gente ouve ali que diz que a gente não está preparado. E não é verdade, né? Não é verdade. Então, nós temos todos os requisitos para compor uma mesa. Ô Luana, eu estava falando com você sobre o direito, né? E nós tivemos recentemente a aprovação de uma lei federal que determina que agora 30% dos conselhos das empresas, sobretudo governamentais, precisarão ser completadas por mulheres e dentro de mulheres, mulheres negras. Você acha que essa lei pode ter capacidade de pegar? E se pegar, ela pode ajudar a fazer essas mudanças que o livro está propondo? Mais mulheres negras no Conselho? Com certeza, né? A lei é um arcabouço fundamental que nos permite ter ali mais legitimidade para cobrar. Agora, se ela vai pegar ou não, depende justamente de quem está nos assistindo, né? Exatamente, de você que está nos assistindo. A gente pode cobrar, eu acho que cada vez mais, com o aparato das redes sociais, enfim, dá ao cidadão comum do dia a dia a possibilidade de cobrar a implementação dessa lei e de ir lá ver no site do banco, né, quem é que está por trás, qual é a cara do CEO, qual é a cara de quem está ali tomando as grandes decisões de investimento daquele banco,
para que justamente não sejam só pessoas brancas, mas seja um corpo mais misto de pessoas que possa justamente preparar esses espaços para que eles tenham uma melhor distribuição de oportunidades. Então, tem desafios de toda a natureza, tem celebrações a serem feitas, tem questões a serem debatidas, tem as mulheres negras que precisam chegar nos conselhos, tem a lei que está dizendo que agora vai e tem todos nós aqui trabalhando bastante para que tudo isso se torne realidade o mais rápido possível. Por conta disso, eu quero dizer a você, Luana, muitíssimo obrigado pela gentileza da presença. Heitor. Cumprimentar você pela essa trajetória fantástica, cumprimentar o IDBR, né, por esse trabalho potente. Dinalva, da mesma maneira, desejar muito mais sorte, que você, né, consiga ampliar esses trabalhos para tantas pessoas que precisam. E dizer que a gente vai se encontrar mais vezes, hein? Aqui no Negros em Foco. Tá combinado? Tá combinado e registrado. Obrigada, registrado. Para você, caro telespectador, tem que fazer como a Luana disse, cobre, né, para que as mulheres negras estejam nos conselhos, para que essa agenda esteja em todas as dimensões do nosso país. Abraço a todos, boa semana e até o próximo Negros em Foco.